Fala, tropa! Eu sou a Bebel da Duobet e aqui você tem as melhores análises e os melhores palpites para nossa terça-feira, 3 de setembro. Final de semana foi muito bom, nosso boletinho de sábado bateu, de domingo bateu. Quem veio com a gente pegou nosso palpite, forrou no final de semana e bora tentar conseguir o green nessa semana também. A grade está um pouco mais magra, são menos competições que estão rolando agora, mas ainda assim vamos tentar buscar o green com as melhores opções do dia. Bora conferir os jogos? Às 3 da tarde, a gente tem jogo pela 4ª divisão da Argentina. Puerto Nuevo contra Yupanqui. Saca só, espanhol. Assisti Narcos, porra. Mas beleza, continuando. O campeonato começou já há algum tempo, esse é o jogo pela 10ª rodada, e dando uma olhada na classificação dos dois times até agora, atualmente o Puerto Nuevo está em 14º lugar. Dos 9 jogos que teve até agora foram 10 gols marcados, uma média de pouco mais de um gol por jogo, e o Yupanqui atualmente está em 23º lugar. Dos 9 jogos que teve até agora foram 8 gols marcados, uma média de menos de um gol por jogo marcado, né? Quando a gente dá uma olhada no retrospecto dos dois times, olhando primeiro o Puerto Nuevo em casa, a gente repara que são jogos que não costumam sair tantos gols assim. 0-0, 2-1, 0-0 de novo, 1-0, 0-0 de novo. Olhando o Yupanqui fora de casa, segue a mesma linha, são jogos que não costumam sair tantos gols. 0-0, 2-1, 1-0, 2-0, 2-0 de novo. E dando uma olhada no último confronto direto entre eles, que aconteceu em março desse ano, acabou ficando 1-1. Então, o melhor cenário para esse jogo seria um jogo mais under, né? Os dois times não têm um poder ofensivo tão grande assim, são uma média de pouco mais de um gol por jogo, né? Então, o melhor cenário seria apostar num cenário mais under em relação a gols, jogos que não saem tantos gols assim. Por conta disso, o nosso palpite para esse jogo é menos de 3 gols e meio na partida, tá com uma odd de 1.16 para a gente colocar no boletim. Também às 3 da tarde, a gente tem fase de grupos da EFL da Inglaterra, Wigan contra Morecambe. O Wigan é um time da 3ª divisão da Inglaterra, já o Morecambe é um time da 4ª divisão. O Wigan tem mais recursos, é um time da 3ª divisão, tá numa divisão acima, tem um elenco superior, né, por jogar numa divisão melhor. E também, quando a gente dá uma olhada no retrospecto do Wigan em casa, dos últimos 10 jogos foram 5 vitórias, 3 empates e só 2 derrotas. Ele tem um bom aproveitamento jogando em casa. Já o Morecambe, quando a gente olha os jogos fora de casa, dos últimos 10 jogos foram 5 derrotas, 3 empates e só 2 vitórias. Dando uma olhada também no último confronto direto entre eles, já aconteceu há mais de um ano, já faz um tempo, mas ainda assim acabou ficando 2-0 para o Wigan. O Wigan é um time melhor, tem um elenco superior, joga em casa, tem um ótimo aproveitamento jogando em casa. Então, por conta disso, o nosso palpite para esse jogo é o Wigan ou empate. Tá com uma odd de 1.14 para a gente colocar no boletim. Às 3h45, também pela EFL, a gente tem Birmingham contra Walsall. Aqui lembra um pouco o cenário do jogo do Wigan. O Birmingham é um time da 3ª divisão e o Walsall um time da 4ª divisão. Só que o Walsall não é um time bobo, ele costuma marcar gols mesmo fora de casa. E às vezes consegue ganhar, mesmo jogando fora de casa, não é um time tão ruim assim. O Birmingham joga em casa, tem um elenco superior, é favorito para esse jogo, mas pode acabar se complicando. E dando uma olhada no retrospecto dos dois times, olhando os últimos 5 jogos do Birmingham, a gente vê 2-1, 2-0, 2-1, 3-2, 1-0, que sai um pouco do padrão, mas são jogos que costumam sair muitos gols. Olhando os últimos 5 jogos do Walsall, 2-1, 3-2, 1-0, que sai um pouco do padrão, mas depois 4-0, 1-1. Então são jogos que costumam sair muitos gols, os dois times são muito ofensivos. O Birmingham, como eu comentei, é favorito, joga na 3ª divisão, mas ainda assim pode acabar se complicando. O Walsall não é um time bobo, é um time que marca gols também. Por conta disso, o nosso palpite para esse jogo é mais de 1 gol e meio na partida. Tá com uma odd de 1.15 para a gente colocar no boletim. Às 7 da noite, a gente tem jogo pela Série B do Brasileirão. Mirassol contra América Mineiro.
Quando a gente dá uma olhada no retrospecto do Mirassol dentro de casa, dos últimos 10 jogos foram 7 vitórias, 2 empates e só uma derrota. Ele tem um ótimo aproveitamento em casa. Já o América Mineiro fora de casa, dos últimos 10 jogos foram 5 empates, 4 derrotas e só uma vitória. Não tem um bom aproveitamento fora de casa. Mas, se você quiser ir na opção Mirassol ou empate, dupla hipótese para o Mirassol é uma boa opção, mas aqui a gente não vai no mercado de resultados, a gente vai no mercado de gols. Quando a gente dá uma olhada nos últimos 10 jogos do Mirassol dentro de casa, a gente vê que em todos os 10 jogos saíram menos 3 gols e meio. 2-1, 2-0, 1-0, 0-0, 1-0, 0-0. Não são jogos que costumam ter muitos gols. Já o América Mineiro fora de casa, dos últimos 10 jogos, só teve um jogo que saiu mais de 3 gols e meio, que ficou 2-2, né? Mas 9 dos 10 últimos jogos fora de casa foram menos de 3 gols e meio. Por conta disso, o nosso palpite para esse jogo é menos 3 gols e meio na partida. Tá com uma odd de 1.16 para a gente colocar no boletim. E, às 8 da noite, a gente tem jogo pela primeira divisão da Colômbia. Deportivo Pereira contra Once Caldas. Quando a gente dá uma olhada no retrospecto dos dois times, olhando primeiro o Pereira em casa, a gente vê que dos 10 últimos jogos, 9 teve menos de 3 gols e meio. Só um jogo, que ficou 2-2, que acabou saindo desse padrão. São jogos que não costumam sair tantos gols assim. Já quando a gente olha o Once Caldas fora de casa, segue a mesma linha de raciocínio. São jogos que não costumam sair tantos gols. Dos 10 últimos jogos dele fora de casa, só um teve mais de 3 gols e meio, que ficou 3-1. Mas ainda assim, não são jogos que costumam sair tantos gols, né? 9 dos últimos 10 foram menos de 3 gols e meio. Por conta disso, o nosso palpite para esse jogo é menos de 3,5 gols na partida. Tá com uma odd de 1.14 para a gente colocar no boletim. E esse é o nosso bilhete montado na Sporting Bet. Jogo do Porto Nuevo contra o Yupanqui. Menos de 3 gols e meio, com uma odd de 1.16. Wigan ou empate, com uma odd de 1.14. Jogo do Birmingham contra o Walsall. Mais de 1 gol e meio, com uma odd de 1.15. Jogo do Mirassol contra o América, menos de 3 gols e meio, com uma odd de 1.16. E jogo do Pereira contra o Once Caldas, menos de 3 gols e meio, com uma odd de 1.14. Totalizando uma odd de 2.01, para a gente pelo menos tentar dobrar o nosso investimento, com menos riscos e sempre fazendo gestão de banca. Então é isso, tropa. O link do bilhete está aqui na descrição do vídeo. E se você gostou do nosso conteúdo, já curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque todos os dias tem os melhores palpites aqui para vocês. Deixe nos comentários os palpites de vocês para os jogos de hoje e bora tentar buscar o green. Vem com a Duobet!